Fala galera! Hoje gravando aqui o segundo episódio do GVCast. Tô trazendo dois convidados aqui, dois cabeças especialistas em seguros, tá? Em proteção patrimonial do nosso escritório. Natália e Bruno, gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho pra gente trocar um pouquinho de informação e levar informação para vocês que são nossos investidores, clientes e amigos, colegas que nos acompanham. Tá certo, Natália? Contigo. Oi, Milena, muito obrigada, primeiramente, aí por abrir aí teu espaço para a gente trocar essa ideia tão legal e tão importante que é sobre proteção patrimonial, né? E proteção financeira, que é o que a gente está acostumado a fazer aqui com os nossos clientes, né? Proteger o patrimônio deles, né? E fazer com que esse patrimônio cresça, aumente, se expanda da melhor maneira possível, né? Me apresentando aí, pessoal, meu nome é Natália. Eu hoje completo aí meu 1 ano de GB Investimentos, né? Estruturamos essa área aí já tem 1 ano e o nosso foco aqui é proteção e blindagem financeira. E a gente vai acabar dissertando aí um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito bacana e de extrema importância. Ela é muito boa! Fala, Bruno, contigo. Pessoal, boa tarde, investidores, boa tarde, Milena, Natália. Agradecer aí o convite, agradecer aí a GB. Me chamo Bruno, então, faço aí parte do time junto com a Natália na área de seguros da GB. Eu tenho uma trajetória aí já pela uma seguradora americana, onde trabalhei já 1 ano com seguros e recebi esse convite esse ano para trabalhar junto com a GB. Estou muito feliz e a ideia é realmente a gente ter um papo aí leve para poder explicar o que parece difícil, mas não é. Vamos lá. Certo? Então, qual mais ou menos a importância aí? O que vocês diriam para mim? Milena, a gente precisa conversar sobre proteção patrimonial. Por quê? Bom, Milena, num primeiro momento, né, a gente traz a questão do planejamento financeiro, a questão do seguro, né, sendo mais, trazendo essa palavra que é o que o pessoal conhece mais, no sentido de proteção e blindagem financeira. Imagina que hoje o seguro ele funciona como um colchão, né, de base para o quê? Para os investimentos. Por sua vez, né, a gente trabalha aqui com uma estratégia que se chama WISE. A palavra WISE significa sábio em inglês, para quem não sabe, né? E cada letrinha dessa palavra é um pilar de uma estrutura financeira 360, que nós identificamos como sendo a maneira correta de investir, né? Então, nossa vida financeira ela vai começando lá quando a gente começa a trabalhar, gerar nossa própria renda, né? Esse é o nosso primeiro pilar da pirâmide, né? Que a palavra W está indicando work, que está relacionado à nossa geração de renda, ao nosso trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a gerar a nossa renda, ali começa a nossa vida financeira. O segundo pilar dessa pirâmide já vem com a proteção, porque eu gero a minha renda, logo eu protejo, porque senão eu fico vulnerável a qualquer situação que possa me acometer, que eu não tenha como prever, como, por exemplo, uma doença grave, uma invalidez, daqui a pouco uma incapacidade que me deixe temporariamente afastada do meu trabalho. Então, isso, se eu não tiver um planejamento financeiro 100%, o que vai acontecer? Vai acontecer o gap financeiro. Eu vou tirar dinheiro de onde? Recurso de onde? Para passar por um momento como esse? Dos meus investimentos. Então, eu vou dilapidar o meu patrimônio. Então, a gente gera renda, logo a gente protege, que é onde eu e o Bruno entramos aqui com a parte da proteção. O terceiro pilar é o pilar da acumulação, né, que é hoje o que os nossos assessores aqui dentro do time fazem com maestria, é pegar o dinheiro do nosso cliente e orientá-lo da seguinte maneira, que esse cliente que esse dinheiro cresça, se expanda, né? E o último pilar é o pilar do vir a desfrutar de todo esse planejamento, que é uma visão de longo prazo, uma previdência privada. Então, é algo que a gente pensa lá na frente, quando é que eu vou querer botar o pé no freio, trabalhar com menos intensidade e curtir um pouco esse meu planejamento financeiro no qual eu trabalhei toda a minha vida, né? Então, nós, enquanto planejadores aqui de proteção, a gente entra junto com o nosso cliente no primeiro momento da construção financeira, que é quando eu tô ali querendo acumular meu patrimônio, né? Construindo meus projetos e planos para o futuro. E lá no final, que é a parte da sucessão do meu patrimônio, que é quando eu vou transmitir esses bens para os meus herdeiros, né? Que aí o Bruno depois vai dissertar um pouquinho sobre esse assunto melhor com vocês. Mas a princípio é isso, a estrutura
o planejamento financeiro, a blindagem e o seguro, não existe, gente, planejamento financeiro sem seguro de vida. Não há. Então, essa é uma dica que a gente vem trabalhando forte com nossos clientes, né? Para que cada vez mais isso fique na consciência das pessoas, né? Complementando o que a Natália veio falar, o seguro não é algo cultural no Brasil, né? A gente tem dados aí que 17% da população brasileira tem seguro de vida. E o seguro de vida vem muito dos americanos e do Japão, né? São países aí que tem, em média, 96% da população possui. Isso é algo que, desde pequeno, eles já nascem com isso como base. E bem isso, como a Natália falou, que é da Pirâmide Wise, que justamente os americanos trazem isso, né? Que é tu trazer isso já na base, no início da tua carreira, porque a gente é a máquina de imprimir dinheiro. Se a gente parar de trabalhar, a gente não traz mais renda, né? Então, justamente o seguro vem a proteger essa pessoa, né? Profissional autônomo, empresário, enfim. E justamente o que os nossos assessores aqui na GB fazem? É realmente proteger o que eles têm de patrimônio, fazer esse patrimônio crescer. E o seguro, que é o que eu e a Natália vem apresentar aqui, é complementar esse trabalho dos assessores, né? O seguro nada mais é um outro ativo que existe, mas ele vem a assegurar que aquilo lá que eles estão investindo, às vezes o cara demora 10, 20 anos para guardar um dinheiro, e da noite pro dia tu perde isso. O dia que tiver um plano de saúde, tu não vai pensar duas vezes, a não ser sacar aquele dinheiro da XP, da GB, né? Ou vai ter que dilapidar o patrimônio, vender um imóvel, vender um carro, e tu vai fazer isso da noite pro dia. E o seguro vem a prevenir isso, justamente para não precisar tirar o dinheiro do bolso, e tirar o dinheiro da seguradora. Claro. E como funciona se eu quiser fechar um seguro com vocês, um negócio? Existe uma conversa? Como é que é a abordagem? Vocês entram, por exemplo, na assessoria, né? Vocês entram em que parte desse momento? A gente começa lá no início, quando o cliente está iniciando os seus investimentos com os nossos assessores, a gente já apresenta o porquê, né, de ter um planejamento dentro da sua estrutura financeira, né? Quando a gente pensa em apresentar, quando o próprio assessor pensa em apresentar aquele gráfico no qual ele identifica ali o perfil do seu cliente, né, como moderado, agressivo, etc., o conservador, ele já apresenta a estrutura e apresenta o planejamento. A partir daí existe um segundo momento, que é onde a gente vai fazer o afunilamento, né, de necessidades. Então, a Milena hoje investe aqui conosco, então eu vou participar, né, dessa reunião junto com o assessor e com a Milena, né? Logo ali a gente vai ver qual é a necessidade de proteção da Milena, quais as dores, né, e se elas existem de fato. Então, poxa, a Milena é uma profissional autônoma, ela trabalha com investimentos, logo a receita dela é com base no que ela produz. Poxa, Milena, você tem plano de saúde? A gente começa a fazer um afunilamento nas questões. Porque isso é bem legal, porque o Bruno agora falou do plano de saúde e me veio um insight na cabeça, eu aproveitar isso para falar, para complementar aqui. Tem vários clientes que me dizem, poxa, Nath, eu tenho um bom plano de saúde, não preciso de seguro, eu não preciso de uma cobertura de doença grave, por exemplo, porque eu tenho um bom plano de saúde. Isso é muito... em todas as reuniões que eu faço, eu recebo essa objeção. Só que o que é interessante a gente falar aqui, né? O plano de saúde, gente, ele vai cobrir as despesas, por melhor que seja o plano, tá? Ele vai cobrir a tua despesa do hospital para dentro. Do hospital para fora, a tua vida financeira vai seguir acontecendo. Teus boletos vão seguir chegando, as faturas, água, luz, telefone, escola, educação dos filhos vão seguir acontecendo. E logo, se tu é um profissional autônomo, de onde você vai tirar recursos, por exemplo, se você tiver que ficar afastado aí por 30, 90, 120 dias? Olha a pandemia que esteve aí, né? Nos mostrou, de fato, o que é um afastamento em massa. Então, poxa, como é que fica o teu planejamento financeiro nesse momento? Tu tem uma reserva de emergência que vai garantir que você fique aí 30, 90, 60 dias, 1 ano, 2 afastado? Então, essa cobertura, por exemplo, de doença grave, ela vai garantir o quê? A liquidez para que, se tu precisar passar por um momento como esse, você financeiramente não sofra. E é assim com as demais coberturas. E é esse o nosso trabalho aqui hoje, é despertar no cliente a importância de ter um seguro de vida justamente para quê? Para que financeiramente ele esteja blindado e protegido em qualquer situação da sua vida. Entra no fato da consciência, né, Nath?
de ter a consciência da necessidade. Muitas pessoas têm um seguro de vida, mas eles não estão protegidos. Exatamente. Hoje a gente tem muito forte essa questão do banco digital, né? Nós, inclusive, somos um modelo de banco digital também, assim como as demais companhias. O que acontece? O seguro automático, né? Esse seguro automatizado, seguro de banco, você simplesmente contrata coberturas aleatórias ali sem saber o que realmente, de fato, se realmente aquilo de fato vai fazer sentido para ti. Então, veja bem, o estudo que a gente faz é todo focado no planejamento mesmo, tá? Então, poxa, vamos pegar a situação da doença grave que eu elenquei aqui, né? A Milena é nossa segurada. Ela fechou uma pólice de seguro de vida conosco e nós, o que nós fizemos? Nós sentamos com ela e nós conversamos. Milena, qual é a tua renda mensal? X. Milena, quanto você tem de custo mês? X. Você tem dependentes financeiros? Não tem? Como que é a sua vida financeira? Quanto você tem de patrimônio? O que você tem de patrimônio? Esse patrimônio ele está imobilizado? Ele não está? A partir daí a gente vai ver. Poxa, na questão de doença grave, a Milena ganha X. Ela precisa de um seguro que vai garantir que ela fique até 2 anos afastada, porque imagina uma situação de câncer, pessoal. E isso aí é um dado que a OMS divulgou, tá? Para a cura total, leva-se, em média, 1 ano e meio a 2. E dependendo do caso, né, a pessoa tem que ficar aí passando por um tratamento muito agressivo. Então, na maioria dos casos, ela tem que parar a sua atividade 100%. Então, o seguro de doença grave, a gente tem que estruturar ele no sentido de que, poxa, se eu trago câncer para a mesa, por quê? Hoje, todas as companhias de seguro que mais elas pagam sinistralidade é em função de câncer, tá? E, poxa, vai sentar aqui comigo e me dizer, eu tenho 20 anos, eu não preciso dessa cobertura. Se fosse assim, não existia o Instituto do Câncer Infantil, né? Então, poxa, quantas pessoas a gente vê aí, parecem estarem muito saudáveis e são diagnosticados com câncer diariamente. Então, gente, o seguro de vida ele vai muito além, ele precisa de um estudo, né? Ele tem que te blindar, né? A gente precisa que esse valor não vá te prejudicar financeiramente. Então, a gente precisa ter um valor suficiente para que você passe por aquele momento sem sofrer financeiramente. Então, acho que tu estava falando, né, seguindo nessa linha de raciocínio, os imprevistos, né, que podem acontecer, a importância de ter um seguro de vida, ela é mais do que crucial, né? Em alguns momentos, até mesmo como tu citou da pandemia, quantas pessoas que ficaram sem trabalhar ou até mesmo adoeceram e ficaram mal financeiramente, que talvez até algum momento não tenham se recuperado, né? Às vezes, durante a pandemia, não conseguiram nem mesmo vender um imóvel, porque numa situação dessa, onde o país inteiro, o mundo inteiro parou, dificilmente tu consegue ter essa troca, né? Vender um imóvel, se tu não tem um dinheiro guardado, é muito difícil tu sair dessa, né? Exatamente. E o que é importante, né? A gente pensar assim, poxa, a gente ao longo da nossa vida vai construindo patrimônio, né? Então essa jornada, ela é sempre uma jornada na crescente, tá? Imagina aí que hoje a Milena tem muito mais patrimônio do que a Milena de 10 anos atrás, né? Então, e quando eu falo ganhar patrimônio, até em nível intelectual, né? Ao longo da nossa vida a gente vai trabalhando, constituindo família, estudando, enfim, a gente tem vários planos e metas, né? Construir a nossa casa, ter o nosso carro e aí por diante. Quando acontece uma situação que a gente não estava programado, que a gente não tinha como prever e que ocorre e eu não estou protegido, logo existe uma queima de patrimônio. Isso aí é inevitável. Porque o que eu vou fazer se eu for diagnosticada com um câncer, por exemplo, que é a pauta que a gente estava anteriormente? Eu vou fazer qualquer negócio para me salvar, gente. Isso aí, eu tenho 35 anos, eu, Natália, tenho certeza que eu ia fazer qualquer coisa. Eu ia vender meu carro, minha casa, e eu preciso de dinheiro para ontem para pagar o meu tratamento. Então, logo, eu vou vender o meu imóvel, o meu carro, enfim, o que eu tiver, por um valor bem abaixo do que ele vale realmente, né? Porque eu preciso de liquidez. E isso aí é a ferramenta, e a nossa ferramenta aqui, ela é como um copinho cheio. Imagina que o investimento ele é um copinho vazio.
que mês a mês, né, ou de maneira constante, eventualmente ou constante, você vai aportando seu dinheirinho ali. Com base nisso, ele vai dando uma certa rentabilidade em cima dos valores que você aporta ali, né? Perfeito. O seguro de vida ele já é um copo cheio, tá? A partir do momento da contratação, você já tem acesso a um patrimônio que hoje você ainda não tem nos teus investimentos. Se você precisar, já está ali, né? Então, mudando um pouco de conteúdo, vamos para uma questão de invalidez, que é algo mais abrupto, né? Ia te perguntar, comentar agora sobre a invalidez ou até mesmo a morte, né? Que a morte, pode ocorrer da noite pro dia. Essa é a única certeza que nós temos, né? Nós todos iremos morrer. Então, a invalidez ela é algo mais abrupto, né? Então, eu sempre digo para os nossos clientes o seguinte: qual é o cheque que você precisa ter se você tiver que se afastar amanhã do seu trabalho e não voltar mais? Esse é o cheque que a invalidez tem que trazer. Quando a gente fala em invalidez, o nosso cérebro ele já remete a uma cadeira de rodas. E nem sempre é. Às vezes é a perda da fala, perda cognitiva, perda da visão. A gente teve um case aqui que o nosso cliente tinha diabetes, enfim, ficou cego em decorrência da diabetes. Ele era contador. O business dele acabou ali, entendeu? Ele nunca mais vai poder praticar a atividade laborativa que ele trabalhou a vida inteira. Então, o cheque da invalidez, ele vai muito além de uma simples cobertura, né? Então, eu pego a pólice, às vezes, e olho ali, 30 mil de invalidez, 50 mil de invalidez. Poxa, o que você vai fazer com isso se você precisar se aposentar hoje? Né? Um profissional autônomo, por exemplo, que não contribui aí com uma previdência ou com o INSS, né? Então, isso é muito importante a gente ter esse olhar, né? E na causa da morte, poxa, quem são as pessoas que vão sofrer financeiramente se você faltar? Essa é a pergunta, né? Se você faltar hoje, porque nem sempre a gente precisa contratar a cobertura de morte. Mas, e se você vier a faltar hoje? Quem sofre? Né? A morte, o intuito do capital de morte é o quê? Não deixar problemas para quem vai ficar, né? E quando se trata de filhos, principalmente, né? Eu tenho 2, então hoje o meu planejamento financeiro, ele tá voltado para quê? Poxa, se eu faltar, eu tenho 2 meninos que têm ainda uma longa jornada escolar. Eu tenho que, no mínimo, deixar custeada a educação deles, né? A manutenção do padrão de vida. Independente se eu estiver aqui ou não, a jornada educacional deles vai acontecer, né? E o seguro, ele vai garantir isso para mim. Porque hoje eu não tenho esse aporte financeiro aí líquido ali nos meus investimentos. Mas o seguro me traz essa segurança por um valor módico, muito abaixo do que eu teria que ter se eu fosse aportar a vida toda para deixar esse capital para eles, entendeu? Então, sim, gente, quando a gente fala de seguro, é muito além das coberturas de morte. E a cobertura de morte em si, ela é uma cobertura muito importante. E o Bruno vai dissertar sobre esse assunto um pouquinho, falando sobre morte e sucessão de patrimônio. Até continuando esse papo, que até a pergunta inicial que tu falou, a gente tem um seguro, mas tem todas as proteções que precisa. O que é o nosso trabalho aqui, realmente, né? A gente faz um trabalho consultivo, né? Então, como a Natália explicou, né? A gente vai fazendo diversas perguntas para o cliente para entender o lado financeiro dele, porque é o que a gente estava falando aqui da invalidez. A invalidez, o que ela acontece? Ela acontece que a morte laboral, dependendo, isso para a família, às vezes é pior que a morte biológica. Porque hoje um pai de família, uma mãe de família, a pessoa que traz a renda para casa, se vier a faltar ou se tiver uma invalidez, que é o caso que a Natália falou, tem casos muito de médico, cirurgião, se perder o movimento de uma mão, ele nunca mais vai trabalhar. Ele tem que se reinventar, né? Já trabalhei muito com pessoas da área da beleza, com pessoas que têm salão de beleza, uma manicure, tá? Também perdeu o movimento na mão, ela não vai mais poder ter aquela profissão. Ela vai ter que ter um cheque alto para a invalidez para se reinventar, né? E a gente faz justamente esse trabalho consultivo porque cada pessoa tem um estilo de vida, tem um objetivo, né? Como a Natália falou, tem gente que tem filhos, tu vai ter um objetivo. Eu quero deixar algo para meus filhos, eu quero planejar a educação deles. Tem gente que não tem filho, né? E o seguro de vida não é para gente mais velha, não é para rico, é para todo mundo, né? Então, desde jovens, 18, 19 anos, que já planejam ter esse crescimento, né? E para pessoas que também não precisam ser rico. A gente tem hoje trabalho com mais de 5 seguradoras, né? A gente faz o trabalho justamente entender o objetivo, aquele detalhe, aquela característica da pessoa e trazer o melhor seguro de cada seguradora para cada um, né? Então, a gente vai trazer algo realmente específico
para cada cliente. Tá, e essa relação do seguro, existe uma carência? Por exemplo, eu teria que pagar o seguro por determinado tempo para ele, se eu vir a faltar ou ter um acidente por invalidez, né? Ficar como se fosse encostada, né? Não sei o termo, sou bem leiga. Mas como que tem essa carência ou não? Eu paguei hoje a primeira parcela do seguro de vida, já tô com a cobertura ativa. Perfeito. Como a gente trabalha com mais seguradoras, cada uma tem uma característica, né? Tem seguradoras que têm uma carência para algumas coberturas, outros já valem de imediato. A cobertura de morte, que é a base do seguro, a partir do momento que tu assinou a pólice, ela já está tendo validade. Então, não paguei nem a primeira prestação, já tenho direito. Isso que é muito bacana. Entendi. Legal, não sabia. Porque a seguradora já está correndo risco. A partir do momento que ela aceitou te assegurar, ela já está correndo risco. Aí vai ter coberturas justamente, que são as coberturas adicionais, invalidez, doenças, quebras de ossos, diária de internação hospitalar, entre outras, que aí dependendo da seguradora tem carências, 30, 90 dias, isso vai depender, né? Mas o que é bacana no seguro, e já puxando um pouco do outro assunto e falando ainda da cobertura de morte, hoje a gente trabalha com seguros resgatáveis e seguros que não são resgatáveis, né? E o bacana justamente do seguro resgatável da morte, e hoje a gente tem outras seguradoras que também têm resgatáveis para essas coberturas adicionais, que é justamente porque a gente tem um costume de, poxa, eu não quero pagar seguro porque se eu não usar, eu paguei à toa, né? A gente paga o seguro de carro, deseja que não bata o carro e a gente não reclama, né? A gente paga plano de saúde, deseja que não precise, mas a gente paga, porque precisa. E hoje o seguro de vida traz uma vantagem que é, se tu não utilizar ele, tu vai poder resgatar aquilo que tu pagou, né? Então tem uma carência... O valor integral? O valor que tu pagou integral, corrigido por IPCA mais 3%, né? Não é um investimento, o seguro não é investimento, mas é uma vantagem que traz de tu ter a certeza que, poxa, graças a Deus não precisei de utilizar e ainda eu tenho aquele dinheiro para resgatar, né? Então isso é muito bacana que as seguradoras cada vez mais estão trazendo isso. Ah, legal, não sabia. Na verdade, né, Nath, a Nath tá tentando aqui, ó, faz horas fazer o meu seguro de vida resgatável. A gente vai fazer isso, Nath, tô deixando aqui, ó. É o mínimo, né? Tô deixando aqui, ó. Tá, tem várias pessoas aqui de prova. Todos os nossos ouvintes agora são testemunhas que... Eu vou fazer, Natália. Ainda tem que tirar uma foto da pólice. Pra comprovar. No próximo GBcast eu comprovo, tá? Ou não, né? Vamos ver. Tem que ver. Alô, Jorge, tô aceitando aí um vale seguro de vida. Vamos fazer uma campanha bem legal. Deixa eu incluir. Mas legal o Bruno ter trazido isso e tu também levantado essa questão do resgatável, porque eu sempre falo que a gente trabalha aqui dentro da GB de maneira isenta, né? Como assim, Nath? De maneira isenta? A gente trabalha com todas as grandes companhias de seguro resgatáveis, não irei mencionar nomes aqui, mas você sabe quais são elas. Quem sabe. Todas as companhias de seguro resgatáveis nós trabalhamos, tá? Então, a gente tem dentro... Por que ter um seguro num escritório de investimento? Porque aqui a gente vai trazer o melhor produto para o melhor perfil de cada cliente. A gente não trabalha a marca, a gente trabalha o melhor produto para cada perfil. É o atendimento personalizado, aquele que a gente sempre fala, né? Aqui tu não é só mais um, aqui tu chega... Tu tem o teu assessor, tu tem a Natália, head de seguros, o Bruno, head de seguros, e quando tiver um problema, tu vai tratar com eles, né? Direto com eles. Porque quando a gente fala em seguro de vida, a gente não tá falando só em proteção da nossa vida, a gente tá falando da proteção do nosso dinheiro. Então aqui, a gente está neste momento, aqui dentro do time, para falar de dinheiro. Então é isso que os nossos ouvintes, os nossos clientes, a população toda, né, brasileira, inclusive, poxa, quando a gente fala em investimento, pessoal, nem 10% da população hoje tem sequer uma reserva de emergência, isso é muito preocupante, porque o que acontece quando dá uma zia ali, o pessoal se desespera, né? Aí a gente vê tanta gente no Instagram, quem tem rede social aí, poxa, quem nunca abriu o Instagram e não viu aí, ó, vaquinha para ajudar fulaninho que tá com câncer, vaquinha para conseguir uma prótese pro ciclano. Então, isso é muito latente na nossa sociedade, porque as pessoas não se planejam. Se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, a pessoa já sai da maternidade no seguro de vida, né? Lá eles têm essa responsabilidade, né? Poxa, se me acontecer algo, eu preciso de liquidez para passar por um momento assim.
Então, é outra cultura e, graças a Deus, o Brasil, a gente já está crescendo. Esse ano que passou teve uma boa crescente na área de seguros. E a nossa ideia é essa, é oferecer o melhor produto aos nossos clientes e sempre trabalhar de maneira que venha a desempenhar o melhor para o perfil de cada cliente. Bruno, tu comentou comigo antes sobre a reforma tributária. Tu gostaria de falar um pouquinho sobre? Claro. O que é bacana, justamente, essa reforma tributária que já vem sendo falada há tempo no Brasil, né? E, realmente, vem engajando junto com o seguro pelo seguinte sentido. O seguro, como a gente mencionou até agora, né? Muitas coberturas é em vida, né? A gente separa o seguro de vida, que é aquele de morte, que a gente já conhece. A gente trabalha com o seguro em vida, que são as proteções em vida, né? Justamente. Mas o seguro, né, da cobertura de morte é justamente deixar algo para alguém, que deixar um legado para a família, para os filhos. Mas ele também, o seguro é utilizado muito na questão para não passar por inventário. Como o seguro ele é isento de inventário, o que acontece hoje no Brasil? Tá? Quando alguém vem a falecer, tu tem que pagar um imposto, certo? Isso varia de estado para estado. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, vai variar de 10% a 15%. Tem os custos com advogado, tem o cartório, enfim, às vezes judicial. Então, isso tu não vai escapar. Como é que é utilizado o seguro de vida para a situação? A gente faz a pólice de seguro de vida pensando justo no patrimônio que aquela pessoa tem, e por isso que a gente faz as perguntas para cada cliente, né? E a gente acompanha a vida do cliente, porque hoje tu tem um patrimônio, daqui a 5 anos tu tem outro, e aí a gente vai podendo fazer mais apólices para complementar isso, para o seguro estar sempre realmente protegendo todo o teu capital. Pode ter mais de uma apólice, então? Pode ter mais, né? Eu tenho clientes aí que tem 7 apólices. Então, tu vai fazendo conforme a tua vida. E a gente justamente faz esse trabalho de consultoria, porque a gente não vai vender e sumir. Vai ter o pós-venda e o acompanhamento justamente, que nem os assessores fazem, né? Mensalmente, aí, semanalmente com os seus clientes. A gente também faz isso para entender qual é a situação da pessoa, né? Às vezes, tive um filho, preciso agora de uma cobertura pensando na educação. Então, isso tudo vai se moldando conforme a pessoa vai evoluindo. E na questão para inventário, tem um imposto chamado ITCMD, tá? Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Então, se fizer uma doação de um imóvel, tu vai pagar imposto, ou se vier inventário, então vier falecer os bens dentro do inventário, tem que pagar esse imposto. A apólice seguro de vida, vem justamente para a gente pensar num valor que o dia que essa pessoa vier a falecer, a família vai receber esse dinheiro, vai ter a liquidez para poder acessar os bens, né? O que acontece hoje na prática? A pessoa tem muito dinheiro, né? Ou às vezes só tem um terreno ali, vem a falecer, a pessoa não tem dinheiro para pagar as custas. E o que tu faz? Tu tem que queimar aquele imóvel, né? Tu tem que ter um preço mais barato, alguma coisa do tipo, para acessar. E hoje, com a reforma tributária, o que acontece? Existem umas alíquotas de 1 ou 2% a 8%, vai variando conforme o montante ali dos bens, né? Montante maior que fala. Né? Tem estados que ela é progressiva, ou seja, então ela vai subindo de 2 a 8%, tem estados que são fixos. Com essa reforma, todos os estados agora vão ser progressivos. Então, daqui a pouco tem estado hoje que está acostumado a pagar 2, 6%, pode chegar a 8%. E para tu evitar tu escapar desse imposto, utiliza o seguro. Né? Então, venha faltar aí, por exemplo, vou dar um exemplo para mim, para não botar ninguém no jogo. Meu pai vem a falecer. Ele tem um seguro de vida, eu sou beneficiário, eu vou receber esse dinheiro líquido na minha conta e eu vou utilizar isso para pagar os impostos e acessar os bens. Então, isso que é muito utilizado e que a gente começa a utilizar agora, tanto para os investidores, para todo mundo, porque esse imposto todo mundo vai passar por um dia. Né? A morte é certa, todo mundo vai pagar esse imposto. Tu pode evitar pagar esse imposto, né? Ou ter o dinheiro líquido para acessar os teus bens utilizando o seguro. Então, a gente vem utilizando isso muito. E também não só para a pessoa física, né? Isso é muito bacana para a pessoa, pensando em pessoa jurídica, para empresas. Quando tem 2, 3 sócios, né? Se um sócio não vai faltar, hoje, por lei, posso estar enganado, mas tem 180 dias para comprar as cotas do outro sócio. Muitas vezes a gente não tem aquela liquidez. E com a pólice seguro, tu vai ter a liquidez para comprar. E se tu não tem a liquidez, vai entrar um familiar, vai entrar um marido, uma esposa, um filho, que às vezes não tem um know-how para aquilo. E mais ou menos aí 50% das empresas não passam para a segunda geração, justamente porque entra alguém que não sabe administrar. Então o seguro vem evitar todos esses problemas aí. Sim, legal, bacana. Não conhecia também, não sabia desse link aí do seguro no inventário, muito legal. O que é legal também, complementando aqui, muitas pessoas nem sabem que tem essa tributação a pagar, né?
quando o pai faleceu, a mãe, enfim. O que acontece, né? Muitas das vezes, os bens ficam bloqueados por décadas, né? Por décadas, e o herdeiro não tem acesso àquele patrimônio. Quando a gente fala em bloqueio judicial, pessoal, quando a pessoa vem a faltar, tudo entra em inventário, inclusive as contas do banco, as contas, o que tu tem no banco, o que tu tem investido, tudo que você tem em patrimônio entra em inventário. E o seguro de vida, ele é 100% líquido de impostos, tá? No momento que você está pagando isso, não incide imposto de renda, tá? E ele não entra em inventário. Então, no momento que a pessoa venha a faltar, esse dinheiro vai estar na conta do herdeiro para fazer as custas de inventário e manutenção do padrão de vida, que é importante falar, né? Na melhor das hipóteses, em 6 meses. Isso se não tiver menores de idade, ali na família, enfim. Então, na melhor das hipóteses, um inventário demora 6 meses, pessoal. Isso aí é muito difícil acontecer. Então, com que dinheiro você vai se manter durante esse período? O seguro, ele garante a manutenção do teu padrão de vida, assim como o custeio do inventário. Muito legal, tô tendo uma aula aqui de seguros. Nem eu espero, vou sair daqui querendo vender seguro, gente, ou fazer seguro. Vamos começar a fazer seguro pra todo mundo. Tem seguro, tem seguro. A gente está recrutando. Tá, e uma dúvida que agora eu fiquei aqui enquanto tu falava, Natália. O seguro de vida, ele tem um tempo, ou tu paga ele, tipo, tu paga ele por um período, ou tu paga ele até morrer, até precisar. Ou até mesmo depois que tu precisou. Tu segue pagando ele, como funciona? Maravilhosa tua pergunta, muito boa pergunta. O seguro de vida, existem, como o Bruno falou, 2 modelos, né? Existe o seguro de vida convencional, que você vai pagar enquanto quiser ter o seguro. Então, enquanto eu tiver o seguro, eu vou pagando, né? Igual plano de saúde. E o seguro de vida resgatável, que aí você vai pagar por um período, logo que você finalizar esse período, essa pólice quita e você fica com o benefício vitalício. Quais são as diferenças? Nath, então eu sempre vou querer um seguro de vida vitalício, né? Toda a vida. O que eu vou pagar a vida inteira, né? O que acontece? Existe uma diferença de valor, tá? E de conceito. E isso é importante a gente falar. Quando se trata de valores, o que acontece? Uma pólice de vida resgatável, por exemplo, vamos pensar na sucessão de patrimônio, tá? Por que eu vou fazer uma pólice para ter sucessão? Então eu vou guardando o dinheiro do imposto ao longo da minha vida. Algumas pessoas pensam assim, né? Eu vou botar numa previdência. Só que você não tem como prever quando você vai faltar, né? Esse é o grande ponto. E uma pólice de vida, imagina aí que hoje a gente fez um levantamento do teu inventário, tá? A gente conversou contigo, Milena, você tem 1 milhão em patrimônio, tá? Logo a gente fez aí um cálculo e para os teus herdeiros, né, terem acesso ao teu patrimônio, você vai ter que desembolsar, eles vão ter que desembolsar aí R$150 mil para ter acesso ao teu patrimônio. Para você comprar uma pólice de vida, então vamos lá. Quero uma pólice resgatável, Natália, que vá garantir a sucessão do meu patrimônio. Eles vão precisar de R$150 mil, certo? Como é que funciona? Eu vou comprar 150 mil, eu vou pagar 150? Não. Para você ter acesso a 150 mil reais de liquidez, teu herdeiro, no caso, muito provavelmente você vai pagar a metade disso. E em 10 anos. Você, para ter acesso a uma pólice de 150 mil, você vai pagar a metade disso. E em 10 anos. Então, vamos fazer uma analogia de um imóvel, de um terreno. Tu está me vendendo um terreno, desculpa, que vale 150 mil, e eu vou comprar ele pela metade do preço, por 75. E vou pagar em 10 anos. É isso aí. E você vai ter que ter a pólice em 10 anos, paguei 75, em 10 anos, fracionadinho ali, minha sucessão está garantida, e logo eu vou ter meus herdeiros vão ter esse benefício a vida inteira. E detalhe, mas fica 150 mil pro resto da vida, ele ainda vai corrigindo a inflação, né? Das coberturas também. Imagina que o poder de compra hoje não é o mesmo daqui a 10 anos. Sim. Então, ele vai corrigindo a inflação ainda por cima. Nath, cheguei num determinado momento da minha vida e os meus filhos estão crescidos, eu já não tenho mais esse patrimônio todo,
eu já doei em vida os meus bens. Aquela pólice de seguro de vida não faz mais sentido para mim. Eu não quero mais ter esses 150 mil no meu portfólio. Eu quero resgatar. Você ainda pode resgatar com correção de IPCA mais 3%. Então, assim, o dinheiro não foi queimado. Você garantiu a sua sucessão naquele período que você ainda não a tinha pronta. E lá na frente, se a coisa mudar, né, a estratégia mudou, você ainda tem como resgatar os valores com correção de IPCA mais 3%. Então, nunca na vida uma pólice de seguro vai ser um problema, né? Sempre vai ser uma solução. E quando nós falamos da solução não resgatável, o que acontece? Os valores eles são muito menores, né? Dependendo de cada perfil, de cada cliente, né? Porque o que você precisa para ter uma pólice de seguro? Saúde. Certo? Idade. Imagina que se eu, Natália, com 35 anos, em comprar uma pólice hoje, e o meu avô lá com 68, ele vai pagar bem mais caro que eu, porque o risco é maior. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente for contratar. Quando a gente vai ver valor numa pólice de seguro de vida, muito provavelmente a companhia não vai nos aceitar, porque ou eu já tive a doença, ou eu já tive algum problema, que aí quando eu vou ver valor no seguro. Se já teve, por exemplo, alguma doença, dificulta ou não é aceito mesmo? Dificulta. Em alguns casos existe aceite, tá? Porque hoje a gente trabalha com companhias aí que têm aceite em diversas doenças, né? Pode ter agravo, pode não ter, e por isso que é preciso e é muito importante a gente fazer essa reunião de seguros, né? A reunião para saber como é que é a tua estrutura de vida financeira, como você está, né, de saúde. Porque, imagina, e isso eu também sou muito questionada, né? Clientes de banco, por exemplo, que tem seguro, apólices de bancão, assim, dizem, eu não vou fazer seguro de vida porque eu tinha um amigo que tinha um seguro e não recebeu o benefício. O que acontece? O que a companhia vai fazer no primeiro momento quando tiver um sinistro? Ele vai ir vendo o teu histórico. Poxa, vamos lá? Qual foi a causa da sinistralidade da Milena? Eles vão olhar. Mas aqui na pólice dizia que ela não tinha nenhuma patologia, não tinha nada. Estava tudo certo de saúde e ela é diabética. E ela teve um problema de saúde. O contrato de seguro é um contrato de boa-fé. Então, assim, eu tenho que elencar todas as minhas situações de risco, né? Logo, a gente vai subir a proposta e o congelamento vai existir ali. Só que quando eu não menciono e essa doença já pré-existe, logo a companhia também não tem que me pagar, né? Então, a primeira coisa que eles vão fazer, pessoal, e é por isso que a gente precisa ter muito claro isso, o nosso trabalho, meu e do Bruno, é esse. Poxa, você tem toma algum tipo de medicamento? Precisamos mencionar. Vai ter risco? Talvez sim, talvez não. A gente trabalha com clareza aqui com os nossos clientes. Então, dependendo do caso, pode ter risco, dependendo do caso, pode não ter aceite. Hoje, as companhias de seguro resgatáveis, principalmente, né, que são essas com congelamento de risco, são as que mais negam novos segurados em função do risco. Então, existe sim a possibilidade de você não ser aceita por uma companhia de seguro e não receber o benefício se você comprou um seguro errado. Então, atentem para isso. Revejam suas apólices e entrem em contato conosco. Isso aí. E junto no papo que a gente falou de seguro resgatável, uma coisa que a gente ouve bastante, e como a gente fala com investidores também, muitas vezes o seguro resgatável é visto como uma previdência privada, né? Que a gente fala em pagar, resgatar, né? E tem uma grande diferença, uma coisa complementa a outra, que igual o seguro complementa um plano de saúde, né? Muitas vezes perguntam, Bruno, eu tenho plano de saúde, então eu vou cancelar o plano de saúde e fazer seguro de vida contigo? Não, faz tudo. Porque a previdência, né? A gente não é especialista em previdência, mas o básico da previdência é tu pagar para poder resgatar, muitas vezes para aposentadoria, algo do tipo, né? Se tu tiver um problema, tu não quer resgatar aquele dinheiro na previdência agora, porque tu quer pagar ele para a aposentadoria. Então, a vantagem do seguro resgatável é que enquanto tu está pagando, tu está protegido, né? E depois tu pode resgatar. A previdência tu está pagando para resgatar, mas tu não tem proteção nenhuma, né? Isso que é bacana. E outro ponto, complementando junto também, que é justamente esse congelamento de risco, né? Que principalmente as seguradoras internacionais têm, e agora as nacionais também estão começando a ter, que é justamente saúde e idade mais importante, né? Justamente, se tiver uma infância, algo do tipo, vai atrapalhar? Atrapalha, com certeza. Algumas vão negar, outras aceitam. E tem um amigo que teve câncer cedo, foi negado por algumas seguradoras, foi aceito por outro, né? E esse é o nosso trabalho de analisar qual é a melhor.
Mas justamente, quanto mais novo, melhor, quanto mais saudável, melhor. E justamente esse congelamento de risco é legal. Porque hoje eu estou com 28 anos. Se eu fizer um seguro agora, para a seguradora eu vou ter sempre 28 anos. E esse valor que eu pago agora, ele também é congelado. Vai ter a correção da inflação? Vai. Mas se tu pega um seguro de banco, um plano de saúde, quanto mais precisar lá pelos 50, 60 anos, fica inviável financeiramente. E aí as pessoas cancelam. E o caso de já ter alguma predisposição a alguma doença, aumenta o valor do mensal? A gente chama que é o agravo, né? Então, cada análise é importante, né? O que a gente faz na prática? A gente vai coletar todas essas informações e a gente vai mandar para a seguradora fazer essa análise. As seguradoras têm os médicos deles, né? Eles fazem toda essa análise e enviam exames. Dependendo da situação aí, tu tem vários médicos, né? E a gente faz todo esse meio campo para o cliente de fazer essa investigação e cobrar a seguradora também, né? Então, sim, dependendo da situação, vai ser recusado, vai ter um agravo, então vai ficar mais caro. E cada caso é um caso. Tudo depende. Entendi. Muito importante essa parte, porque a gente realmente não para pensar, né? Bom, Natália, Bruno, já tô consciente, tá? Que vocês não querem só me vender uma apólice para receber comissão. Já entendi tudo. Agora eu quero saber para vocês como que eu faço pra gente fechar negócio, pra eu contratar esse seguro que vocês estão aqui me vendendo a noite inteira. Vai, Bruno, é contigo. Então, pessoal, clientes da GB e clientes que serão da GB, né? Então, quem ainda não é cliente da GB, pode chamar eu, a Natália, quer nos procurar no Instagram lá, vai ter procura pro nosso nome lá, meu nome, se procurar lá, Bruno Leão, vai encontrar já o Instagram, procura o Instagram da GB para conversar. Clientes que já são da GB. Cliente que é da GB já tem o seu assessor, né? Então, o que a gente recomenda? Verificar com o seu assessor, poxa, eu já tenho algum seguro de vida? Porque às vezes tu tem, tu não lembra, né? Ou tu não tem, então chama o seu assessor, comenta, poxa, viu o podcast lá do Bruno e da Natália, será que a gente poderia revisar a carteira aí para fazer um seguro de vida? Eles vão entrar em contato conosco, a gente vai fazer essa reunião e vai fazer da melhor forma, vai fazer um trabalho bem consultivo aí para, com certeza, complementar a carteira aí que já está crescendo e vai crescer cada vez mais. Natália, contigo agora. Agora é comigo. Bom, não, brevemente isso é o que o Bruno disse, né? Os que não são nossos clientes aí, sigam ali a GB Investimentos, pedindo ali para falar sobre seguro, sobre proteção, sobre planejamento, já vai cair ou em mim ou no Bruno, né? Somos nós aqui que tocamos essa frente, né? Então é muito importante, chama ali que a gente vai estar sempre disponível, né? Sigam nas redes sociais, pessoal, @Natália Baixando Arte. Deixe seu like no Instagram. Mas tem que curtir as fotos, pessoal. Não adianta só seguir, tem que curtir. Brincadeiras da parte, pessoal, não. E é isso aí, o nosso trabalho é feito também junto com cada assessor, né? Poxa, gostou do assunto, achou interessante, chama o seu assessor para conversar, vamos trocar uma ideia. A GB Investimentos fica aqui no Edifício Carlos Brasil, quem é aqui da cidade de Bagé, vem aqui tomar um café conosco. Poxa, Nath, não posso ir ao escritório, tem como você vir até o meu trabalho, a minha casa, a gente agenda, a gente vai até os clientes também, né, fazer esse trabalho, a gente entende que tempo é dinheiro, né, e a nossa ideia aqui é ser um facilitador, né, fazer com que o nosso cliente não perca dinheiro de maneira nenhuma. Então, poxa, Nath, não posso ir até vocês, mas achei o assunto muito bacana, muito pertinente, muito legal, a gente agenda um horário, vai até vocês, né, toma um cafezinho, dependendo do horário, uma cervejinha. Mas é isso aí, pessoal. A gente está à disposição, né, para falar sobre esse assunto tão bacana e que é tão mal interpretado, que é o seguro de vida. De interromper, mas com certeza a frase clichê do seguro que serve muito é: cara não é ter seguro, né? Cara não é fazer seguro, cara é não ter o seguro, né? Quando tu precisar, aí tu vai lembrar, poxa, precisava. E aí não tem mais volta, né? Então, quando é que eu tenho que fazer seguro? Ontem. Né? Então, essa é a mensagem. Tá bom, já entendi. Não, a pressão, ela tá... Eu até me comprometi aqui em fazer o seguro. Ai, olha, não é seguro. Proteção patrimonial. Mas, então é isso, pessoal. Na verdade, o papo de hoje foi muito mais sobre a importância de ter uma cobertura, né? E quais são a dificuldade de não ter uma cobertura. Então, quais são os problemas, né, que isso nos traz. Agradeço aqui a Natália, agradeço ao Bruno.
que toparam vir. O Bruno viajou hoje para estar aqui conosco, veio de Lajeado, trabalha conosco há pouco tempo, né, Bruno? Mas já se dispôs, veio até aqui, até Bagé, que não é uma viagem pertinho, né? Bagé, quem conhece, sabe? A rainha da fronteira. Fico muito feliz de continuar o projeto. E é isso. Espero que a gente leve informação, que a gente leve um pouquinho da parte importante também para vocês que são clientes, quem não é cliente, por favor, se torne cliente. Vocês não sabem o que estão perdendo, um timaço aqui por trás do escritório. E um abraço, sigam a gente nas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem com os amigos, com os colegas. Manda, olha só, o pessoal tá passando informação aqui de grátis, gente. Isso aqui, ó, a gente tá se reunindo aqui para uma conversa muito maneira. E é importante porque eu, por exemplo, nunca pensei em fazer um seguro de vida, né? A vida, ela dá voltas, né? Agora querendo fazer. Exato, a vida dá muitas voltas. E agora eu até me comprometi aqui. Vou ter que fazer. Ai, Deus. Então tá. Um abraço para todos. Obrigada para vocês. Obrigado aí pelo convite. Até a próxima. Tchau, gente.